muitas vítimas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Você já ouviu falar do golpe do amor? Golpe do amor? A gente imagina que amor só seja amor, né? É, né? Quando a gente dá um golpe de amor, a gente dá um beijo em alguém, Golpe né? do amor? Mas não é? Um golpe do amor não é um belo beijo? É, esse é novo. Não é. Esse golpe não é. Acontece tudo pela internet. Começa num suposto namoro virtual. Falsos pretendentes cheios de lábia, boa lábia, né? Conquistam a vítima e começam a pedir dinheiro. Não é pouco não, tá? Chega a quantias assim exorbitantes. E depois que o cara recebe a grana, o golpista, ó, queima o chão. Esse tipo de crime não é novidade. Nós até já mostramos aqui algumas histórias, né? Só que os bandidos estão ficando cada vez mais audaciosos. O golpe agora está mais sofisticado, né? Apesar dos avisos, tem muita gente que ainda cai. Por isso que a gente está fazendo essa matéria aqui hoje. A polícia aqui no Brasil não tem nenhuma estatística oficial, porque as pessoas ficam com vergonha de denunciar esse crime, né? Mas entra tudo como estelionato. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a Comissão Federal do Comércio informou que em 2018 recebeu 21 mil denúncias desse tipo de golpe amoroso. E o prejuízo foi de 143 milhões de dólares para as pessoas envolvidas. Para piorar, muita gente fica com vergonha, que eu falei agora, e nem denuncia. E aí, então, as autoridades também lá eles têm vergonha. Acreditam que esse número seja, muito maior. Caramba, hein? Eu vou te mostrar agora uma história de uma mulher que aos 50 anos, sem filhos, bem realizada profissionalmente, não é? Recém-curada de um câncer, resolveu buscar a única coisa que estava faltando na vida dela: um novo amor. Aí ela resolveu fazer isso num aplicativo de relacionamentos, que não tem nada de mal. Mas não pode cair no golpe. Caiu na rede dos golpistas e o resultado: ela perdeu, Loura, quase 900 mil reais. O quê? Eu não tô falando de golpe de 10 reais, não. Caramba, Ana! Essa mulher procurou a nossa produção porque quer fazer um alerta para que outras mulheres não caiam nesse tipo de golpe. Aí nós respeitamos o pedido dela de não ser identificada e aí nós fomos conversar com ela. E ela conta a história, quer ver? Rodou. Entrou em contato comigo uma pessoa de fora do país. Ele era um viúvo, era muito solitário, ele trabalhava numa multinacional de construção civil, ele viajava muito com os pais falecidos, não tinha parentes próximos. Ele era do Reino Unido, falava inglês muito bom e eu também consigo, né, me comunicar bem por inglês. Precisou de menos de um mês para me apaixonar. E é muito envolvente, assim, todos os dias ele contato de manhã, tarde à noite, mandando mensagens, palavras bonitas. Ele falou assim: eu consegui um projeto agora para ir pro Brasil. Vou ficar 2 meses na Venezuela, depois eu vou pro Brasil. E o projeto no Brasil vai ser de período longo. Então a gente vai poder se conhecer melhor, vai poder conhecer sua família. Hoje em dia a gente tem como ver a pessoa por vídeo. Eu vi por vídeo. Você pediu pra ver? Sim, eu pedi pra ver. Primeiro ele me deu o nome dele em redes sociais, eu pude checar algumas fotos em redes sociais. Era um perfil completo. Em outubro do ano passado, o namorado virtual disse que foi para Venezuela, um país em situação de miséria. Ele disse que estava numa região que estava sofrendo saques da população carente e que estava correndo risco. Ele disse para ela também que estava com um anel valioso de família, que seria um símbolo de um compromisso sério entre os dois quando ele chegasse aqui no Brasil. Com medo de perder essa joia, ele teria enviado o anel para cá através de uma empresa de correspondência para o endereço da namorada. Um tempo depois, ela recebeu um telefonema de um suposto funcionário dessa empresa, dizendo que, para retirar essa encomenda, ela teria que pagar uma taxa. Paguei a primeira tarifa, era de R$ 4.900. Fiz a transferência, então era uma conta corrente de um CPF em território nacional. Depois do pagamento, o suposto funcionário ligou de novo para falar de mais um problema. Aquela minha encomenda tinha passado por um scanner. Depois de eu pagar a taxa, ele passou por um scanner e eles viram que tinha um diamante naquela encomenda, então a tarifa seria maior. Então você precisaria pagar mais R$ 20 mil para liberar a sua encomenda. Ela, claro, estranhou a cobrança. Por que eu tenho que pagar tudo isso? Você não tem alguém para pagar esse valor? É um valor muito alto.
ele dizendo que sou uma pessoa sozinha no mundo, então não tenho bom relacionamento com a família, sou uma pessoa de poucos amigos, e para ficar tranquila que depois ele ia ressarcir de todo o valor. Paguei os 20 mil. Você chegou a pesquisar se existia um serviço desse... O serviço que ele usou para mandar Eu cheguei a pesquisar o Correio Diplomático, porque ele me mandou um e-mail, e eu cheguei a pesquisar a empresa. Então tudo existia, né? Existia. Caramba, Ana, que doideira. Aí foi indo, e quando uma joia da família entra em cena para iludir, né? É um golpe baixo, porque joga uma forte carga afetiva, né? E a pessoa carente fica o quê? Fica mais vulnerável ainda. Fica, claro. E fica mais fácil de ser manipulado. Tadinha. Aí os problemas não pararam aí. Era uma mentira atrás da outra. Ele foi envolvendo a nossa personagem como uma bola de neve, assim, né? Ou uma teia de aranha, né? E ela continuou acreditando. E você vê que é uma pessoa que fala vários idiomas, né? Uma pessoa inteligente. Uma pessoa pô. inteligente, uma pessoa que trabalhou, fez a sua vida, né? E olha só o que aconteceu depois. Olha. A suposta empresa de correspondência entrou em contato de novo com a vítima, dizendo que tinha um fundo falso na mala com uma enorme quantia em dólares que só poderia ser liberada por uma taxa de 100 mil reais. A explicação para tanto dinheiro? Mais mentira. Ele não queria me tirar próximo da minha família e pensou em comprar sim uma casa aqui no Brasil. Queria me fazer uma surpresa e ele estava trazendo dinheiro. Eu falei, não tenho ninguém para me ajudar, por favor, me ajude. Só tenho você. Por favor, me ajude. Você pagou mais 100 mil reais. Paguei mais 100 mil reais. Pra quem? Pra que conta? Eram contas diversas, Todos aqui no Brasil. todas aqui no Brasil. Não deu nem pra respirar e logo veio mais uma surpresa. O funcionário disse que tinha acontecido um engano. O valor da taxa, na verdade, era de 400 mil reais. E aí volta a falar com a pessoa na Venezuela que está sofrendo, que tem colegas que tomaram tiro, fragilizado, chorando, dizendo que me amava, que tudo isso ia acabar porque ele tinha ainda casa na Irlanda, que ele já tinha colocado à venda também. Que era uma situação circunstancial. Mais uma vez ela acreditou. Colocou a casa como garantia e pegou empréstimos no banco no valor de 400 mil reais. O final feliz parecia estar próximo. Parecia. Aí o namorado veio com uma mentira ainda mais absurda. Ele disse que os dólares estavam marcados com uma tinta especial. Enquanto essa tinta não fosse retirada, esse dinheiro não poderia circular no mercado. E ele disse ainda que a tal empresa cobraria 450 mil reais para retirar essa tinta. Lembrei que eu tinha um imóvel pequeno, na Grande São Paulo. Valor de 450 mil reais. Falei, talvez eu consiga vender, eu não estou usando o imóvel. Com a venda, ela não conseguiu chegar aos 450 mil, mas os criminosos acabaram aceitando o valor de 200 mil mesmo. Mais um indício de que se tratava de um golpe. O dinheiro entrou na minha conta, eu fiz a transferência de todo o valor do imóvel para fazer a liberação. Minha saúde começou a ficar debilitada, eu comecei a ficar... Estava apaixonada, estava preocupada. E aí ele viria para o Brasil. Ele conseguiu sair da Venezuela, marcou comigo que ia chegar no Brasil, fiquei esperando. No dia marcado ele não apareceu. Recebi um telefonema de número desconhecido. Era ele me informando que foi passar pela imigração e foi retido. Ele passou no aniversário lá, passou um dia, 2 dias, 3 dias. Começa a chorar no telefone, porque a situação é muito ruim, então ele chora no telefone. Eu não imaginei que ia dar tanto problema, não era isso que eu imaginava para nossa vida. Desesperado, por favor me ajude a sair daqui, por favor me ajude a sair daqui. Para sair de lá, precisava mais dinheiro. Pediu mais 100 mil reais. Meu Deus.
E a história segue. Sem ter mais dinheiro para pagar tudo que era pedido durante esses 2 meses que durou o namoro virtual, ela foi pesquisar sobre a tinta reativa, o tal que ele falou, Que tinha no dinheiro. sujou os dólares, já que essa era a desculpa para o suposto namorado virtual ter sido retido na imigração. E olha o que ela descobriu. Foi aí que eu comecei procurando essa tinta reativa. Ele me jogou para golpes na internet e aí me jogou também para golpes de namoro virtual falso. E eu vi um vídeo de um perito em crimes cibernéticos. Foi aí que ela resolveu procurar ajuda de um detetive especializado em crimes na internet. E eu contei a história e ele falou: você caiu num golpe. Fui orientada a fazer boletim de ocorrência e fui entender melhor com os policiais que esse crime é reincidente. Tem muitas pessoas ao mesmo tempo sofrendo do mesmo problema, sem saber, porque é diário. Ele conversa comigo uma hora, na hora seguinte está conversando com outra vítima e é uma quadrilha. Ele voltou a te procurar? Sim, voltou, bloqueei em um dos celulares e me buscou em outro celular. Então, uma pessoa da quadrilha foi presa. Foi presa, mas não foi em flagrante, então foi levada à delegacia para explicar, fez parte do inquérito, mas depois está solta. Mas o inquérito está feito, com todas as contas, com todas as pessoas. Eu sei que é uma pergunta que é muito difícil de ouvir, mas muitas pessoas, se ouvissem essa história, acho que devem se perguntar como você não imaginou que isso pudesse estar acontecendo. Eu tive que explicar isso também para o delegado, para o investigador, porque ninguém acreditava. Mas eu entendo que tem um fator psicológico e emocional. Você se sente entorpecida, você se sente anestesiada por essa situação. Eles te envolvem de uma maneira tão rápida, os pedidos são rápidos, o sofrimento é rápido, o estar apaixonado é rápido, é muito intenso. Agora eu estou numa fase de reconstrução e de reconhecimento de tudo que passou na minha vida. Preciso honrar minhas dívidas. Preciso ter minha sanidade estabelecida, emocional, para pensar em alguma coisa no futuro. É assustador, né? Nossa, é horroroso demais. Somando todas as transferências que ela contou durante a nossa reportagem, chegamos ao valor de 724 e 900 mil. Só que depois a mulher contou pra gente, por telefone, que tinha esquecido uma outra transferência de 162 mil reais. Então, no total, a quadrilha recebeu quase 887 mil reais. E apenas 50 mil desses foram recuperados. A justiça conseguiu bloquear e estornar esse valor, porque o dinheiro ainda não tinha saído da conta dos golpistas. O fato é que eu acho que vai levar muito tempo para essa nossa amiga aí na reportagem refazer a vida, né? E eu acho que serve como alerta para todo mundo, né? Pra caramba. Com a denúncia dela, por exemplo, foi identificada uma quadrilha de 6 pessoas. Uma delas, como você viu na reportagem, foi presa e liberada em seguida porque não foi pega em flagrante. É lei. A investigação está em andamento ainda, obviamente vão correr atrás dessas contas que ela depositou esse dinheiro aqui no Brasil, né? Mas esses assuntos acontecem não só com pessoas aqui do Brasil, né? Tem gente que, por exemplo, eu já conheci gente que estava sendo enganada por alguém que mora na Rússia e diz que quer se casar e que está querendo que a pessoa vá para lá e fala Mas às vezes nem mora nada. Fala por aqueles aplicativos de Skypes e tudo mais e conta uma história e aí precisa mandar o dinheiro para a pessoa para fazer não sei o quê. Então desconfie de qualquer relação desse tipo, que a pessoa te peça qualquer coisa. Começou a pedir dinheiro. Você desconfie e corre atrás. Fica ligada. Para se ter uma ideia de como esse golpe está se tornando rotineiro, nós descobrimos, fazendo uma apuração na Receita Federal, que tem aumentado o número de consultas
como pagar essa tal taxa de liberação de presentes que ela falou. Olha né? aí, que não tem. Como foi o caso dela aí, né? Só que a Receita Federal nunca entra em contato com ninguém, gente, e nem manda e-mail para fazer esse tipo de cobrança. Só no ano passado foram quase 3.400 telefonemas pedindo para entender como é que paga a tal da taxa. Pra falar desse mesmo assunto. 140% a mais do que em 2017. E 80% das pessoas que ligam são mulheres. E tem mais detalhes, ó. Toda e qualquer cobrança da Receita, o pagamento tem que ser feito por meio de DARF, que é uma documentação de arrecadação de receitas federais. É uma guia, né? Paga Nunca muito. por depósito bancário, nunca. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com as unidades de atendimento da Receita antes de fazer qualquer pagamento e entrar em qualquer conversa mole. Porque às vezes a pessoa está fragilizada, né? Claro que foi o Está num caso momento dela. mais... E as pessoas parecem que sentem o cheiro Nossa, disso é demais, né? quando falam virtualmente, né? Que horror. A pessoa se abre, né? O detetive especializado em crimes na internet, que ajudou a nossa personagem, o Wanderson Castilho, O cara é um ele fera. já esteve até aqui no programa Já? algumas vezes, justamente para falar sobre esse tipo de crime virtual. O Wanderson conversou com a nossa equipe, explicou alguns detalhes importantes desse tal golpe do amor. Então, presta atenção nas dicas para não cair nessa roubada, menina. Vamos lá. Rodou. Os criminosos que aplicam esse golpe que a gente mostrou são chamados de scammers. Eles criam perfis falsos para conquistar as vítimas. Eles aplicam essa técnica de envolver a vítima. O envolvimento acontece aos poucos e tem sempre o mesmo padrão. Ele começa com um primeiro contato. E ele começa sendo super amigo, ele começa falando palavras bem amáveis, e ele começa a ganhar confiança em cima disso. E a contar histórias. E sempre as histórias têm um link lá no futuro envolvendo aquilo. Como, por exemplo, eu gostaria de comprar uma casa, eu estou pensando em passar umas férias aí. Existem vítimas homens também, mas normalmente as vítimas mulheres, elas são mais românticas. Eles dão muitas esperanças, eles dão muitas fotos, eles cada vez mais te dão argumentos para que você acredite. E um detalhe, ele sempre fala, fique entre nós, não fale para as outras pessoas, senão as pessoas vão ficar com inveja e tudo, só fique entre a gente. Então ele quer fechar a vítima, que ela não abra com ninguém, para daí dar o golpe e começar a pedir o dinheiro. Wanderson, vamos supor, você conhece alguém pela internet, a pessoa é legal, a pessoa te promete coisas, de fato pode ser uma pessoa legal, mas como a gente pode ficar atento para, de repente, se ela não for? O primeiro ponto é compartilhar as histórias que você está conversando com ele e com seus amigos. As histórias, elas vão ter um sentido quando ela é verdadeira, né? Um sentido de normalidade. Nada de um sentido bem assim, de filme, histórias que acontecem, que você fala, nossa, mas cada vez vai aparecendo uma coisa mais diferente do que a outra. Esse é o primeiro ponto. O segundo é verificar todos esses dados. Se você não tem conhecimento técnico para verificar, passa para alguém. Sempre alguém tem um cara que conhece um pouco mais ali, peça ajuda. Esse é o momento ideal de pedir ajuda, porque você não se envolveu ainda emocionalmente, e muito menos financeiramente. E o ponto principal é, encontre-se com a pessoa pessoalmente. Claro, num ambiente aberto, um shopping, que ele tenha confiança, vá com uma outra pessoa. Caiu num golpe, percebeu. O que fazer? Imediatamente avisar os seus parentes e ir a uma delegacia, fazer o boletim de ocorrência daquilo, levar todas as informações. Não vá apagando essas conversas, deixe tudo registrado. E se alguma coisa deu errado, algum suspeito, faça a denúncia. Corte, bloqueie tudo e acabou. Eles não vão fazer absolutamente mais nada. Bom, na verdade a gente chega ao final dessa história e o sentimento é de consternação, na verdade, né? Por perceber como a carência é capaz de fazer uma pessoa de bem, né? Essa mulher foi vítima de uma gangue, mas uma gangue ardilosa, e por isso eu agradeço que ela tenha nos procurado e nos ajudado a alertar outras pessoas como ela
que poderiam também ser vítimas de pessoas inescrupulosas que abusam da boa-fé das pessoas. Então eu sugiro assim que você, como disse o Wanderson, que você tenha se tiver qualquer desconfiança, né, tente encontrar com a pessoa pessoalmente, num lugar aberto, com alguém junto com você, não é? Porque a internet, ela é muito poderosa e eu acho que ajuda muito a gente no desenvolvimento pessoal, profissional, de qualquer coisa, né? Você pode ser ajudado pela internet, mas também pode acabar com você, dependendo do jeito que você usa as coisas que você tem à sua disposição, né?